Pai do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel. Como você já sabe, meu nome é José Carlos e eu falo aqui diretamente de Abre Lima, estado de Pernambuco. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele tem me concedido mais um vídeo para o canal, mais um vídeo da leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical do quarto trimestre de 2023, quarto trimestre, a lição 7, que tem como tema a responsabilidade da igreja com o missionário. Quarto trimestre de 2023, como você já sabe, tem o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho até a volta de Cristo. Quero aqui agradecer a todos vocês que estão aqui inscritos no canal José Carlos Maciel. Dizer a você muito obrigado. Continue curtindo o vídeo, continue comentando. Se estiver gostando do nosso conteúdo, se for possível, indique o nosso canal para mais alguém. Amém? Quero agradecer a você que não é inscrito no canal, mas que tem assistido nossos vídeos, tem curtido. Se não for inscrito, se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que esse canal possa crescer. Para que ele cresça, eu dependo da sua inscrição. Não paga nada, é de graça. Amém? Nossa leitura diária de hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 25 ao 28. E Atos, capítulo 16, versículo 1 ao 8. Que tem como tema a consciência de responsabilidade da igreja para com os missionários. Porque a igreja ela tem uma responsabilidade para com os missionários. Principalmente de suprir a necessidade dele no país do qual ele está ali fazendo o ídolo de Jesus. Atos capítulo 14, versículo 25 ao 28 diz assim: E tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido, porque foi dali que deu início, Eles receberam ali, o chamado e a separação pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo foi quem separou. A igreja jejuou, orou e enviou eles para fazer a obra missionária. E tem o verso 27. E quando chegaram e reuniram na igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrir aos gentios a porta da fé. Porque os judeus achavam que a salvação só era para ele. Mas Paulo, enviado pelo Espírito Santo, tanto como Barnabé, foram ali fazer aquela viagem missionária e muitos gentios aceitaram Jesus. Muitos gentios creram em Jesus. E a porta da fé deles foi o quê? Aberta. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Demoraram pouco tempo. E no capítulo 16 já é a segunda viagem missionária de Paulo. Que diz assim, Atos 16, de 1 ao 8. E chegou a Derbe e Listra. E eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego, e quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Como ele era grego, não era circuncidado, teve que Paulo fazer isso, por quê? Para as pessoas não ficarem murmurando nem reclamando de ele estar andando com o gentio, Porque para ele, os gregos são o que? Gentio. E aí ele teve que circuncidá-lo, para não estar mais com essa conversa, para não estar mais ninguém falando sobre isso. Aí diz mais, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Veja que tem lugares que o Espírito Santo não permite que seja pregado a palavra, naquele momento. Mas depois, a palavra é pregada ali também. E quando chegaram na Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troia. Veja que teve lugares que o Espírito Santo não deixou que Paulo fosse pregar. E depois o próprio Jesus, ele queria ir, quando chegou em Mísia, intentava ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Veja, tem lugares que o Espírito de Deus não permite que a pessoa vá. Naquele momento que ele quer ir, muitas vezes o Espírito diz não. E foi o que aconteceu. O próprio Espírito de Jesus disse não. Porque não era o momento. Na Galácia também. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Veja, eles passaram pela Frígia, pela Galácia e foram impedidos de anunciar a palavra na Ásia. Tem lugares que o Espírito Santo não permite que vá. Tem lugares que o Espírito Santo, naquele momento que alguém quer ir, eu vou. O Espírito Santo diz não. Em outra oportunidade,
ele permite que seja pregado o evangelho, mas no momento que a pessoa quer, muitas vezes ele não deixa. Foi aqui nesse caso. E eles tinham que, lembrando que eles fizeram a primeira viagem missionária e depois voltaram para Antioquia para dar os relatos de tudo que eles tinham feito. Com certeza ali a igreja, né, concedeu-lhe provisões para ele fazer a segunda viagem missionária, porque era a responsabilidade de quem? Da igreja, de prover o sustento deles para a segunda viagem missionária. É esse que a igreja tem que estar sempre orando, né, jejuando, né, para que os crentes despertem para a contribuição para a viagem missionária, para a obra missionária, que a missionária necessita de contribuição de oração, contribuição financeira e contribuição daqueles que vai, né, que são enviados pelo Espírito Santo para fazer essa obra, que não é obra fácil, é uma obra difícil. Por isso precisa dessas três coisas: oração, contribuição e o ID. Né? São essas três coisas que dependem da obra missionária. E por isso nós temos que estar sempre orando para que os crentes despertem para a contribuição para a obra missionária, que não é um trabalho fácil de fazer, é um trabalho difícil. E os missionários vão ali fazer a obra de Deus, mas precisa que a igreja sustente ele. A igreja tem que ter essa responsabilidade para com a missionária, porque eles são enviados pela igreja, separados pelo Espírito Santo, capacitado e enviado pela igreja. A igreja tem que suprir todas as suas necessidades. Então vamos continuar orando, pedindo a misericórdia de Deus para a igreja seja sempre despertada para isso, para contribuir para com a obra missionária, para que eles possam fazer a obra de Deus, né, tranquilo, sem ficar preocupado com nada, porque a igreja tem que suprir suas necessidades. Amém?